Mas o ano passado, a gente veio passando por algumas dificuldades. Para quem não sabe, na gestação da Isadora, foi bem tranquilo, na gestação. Após ela nascer, ela teve complicação no parto. E foi ali que tudo começou. Ela ficou 15 dias internada, na NEL, muitos aqui sabem. Foi um momento bem complicado para a gente, né? A gente nunca saímos da cidade. Foram 15 dias ali lutando pela vida da Isadora. E quando a Isadora completou 1 ano de idade, a gente viu algo diferente, mas é a mãe que vê, né? Eu via que ela não falava, e eu chamava ela não me correspondia, e eu achava que ela era surda. Eu batia a porta do quarto, jogava as coisas no chão e nada da menina reagir. Aí eu falava pro Patrick, a Isadora, alguma coisa ela tem. Aí o Patrick, não é nada não, amor. Fica tranquilo, ela escuta. A Isadora tem alguma coisa. Aí eu falava para minha mãe, a Isadora tem alguma coisa, eu não sei o que é. Aí minha mãe falava, não é nada, é coisa da sua cabeça. Foi crescendo a Isadora 1 ano e meio, e eu via algo diferente nela. A Isadora chacoalhava as mãozinhas, tocava de roda, e eu já estava estudando sobre o autismo. Né? Mas eu guardava aquilo para mim, eu já não comentava nada com o Patrick, nada com a minha mãe, e eu só observava. E foi aí que eu falei com o Patrick, vamos levar ela no neuro. Aí, antes disso, ela começou a fazer fonoaudióloga, eu conversei com a fono, falei, olha, ela tem 1 ano e meio, ela não fala, a irmã dela com 6 meses já falava muito, e ela não fala nada. E eu chamo ela, não me corresponde. E a gente foi levar na neuro. Só que chegando na neuro, eu falei tudo ao contrário. Eu não falei aquilo que eu via. Eu falei, não, ela brinca, ela chega na igreja, ela brinca com todos os amiguinhos. Eu não falava que ela tocava de roda, que ela chacoalhava a mãozinha, que ela não me correspondia, que ela usava minha mão como comando para querer alguma coisa, apontava as coisas. Eu não falei isso, eu guardei para mim. E aí a gente foi acompanhando, aí cada 3 meses eu ia na neuro. Final do ano passado, a Isadora não falava nada. Eu voltei na neuro. Aí eu contei tudo para a neuro, tudo aquilo que lá atrás eu via na Isadora, eu contei para a neuro. Falei, olha, eu escondi por muito tempo. A Isadora faz isso, a Isadora é isso. A Isadora usa a minha mão para pegar as coisas, para apontar as coisas. E aí foi onde a neuro fechou o diagnóstico da Isadora. A Isadora tem autismo leve. E para mim isso foi muito difícil. Porque mesmo as pessoas falavam assim, nossa, sua filha não fala. Eu saía com ela e ia embora para casa. Aonde eu me trancava, eu não queria ver ninguém. Eu não queria sair com ela para lugar nenhum, para que ninguém me perguntasse por que ela não falava. Foi por muito tempo eu sofrendo... sozinha, eu vou dizer assim, é mãe, né? Mãe se sentia... Eu me isolava das pessoas para não contar nada para ninguém. Mas... graças a Deus, hoje, eu me recuperei. Hoje, se alguém me perguntar, eu falo. Maior orgulho pela filha que eu tenho. Hoje, de 2 meses para cá, que a Isadora está fazendo fono, TO e psicóloga, em menos de 1 mês a Isadora já fala o alfabeto. A Isadora já fala mãe, já fala pai. Então, assim, essas lágrimas não é de tristeza, e sim de orgulho dela. De orgulho de ver o quanto ela estava desenvolvendo, o quanto eu não acreditei nela e não acreditei no Deus. Porque a Isadora, eu sempre, na gestação, eu participava do encontro com Deus. E o pastor João, naquele momento, ele orou pela Isadora, mesmo dentro da minha barriga. Então eu sabia que a Isadora é consagrada com Deus. Eu sabia que Deus cuidou da gente desde a gestação, até no nascimento, até agora, Ele vem cuidando da gente. As terapias não são baratas, as terapias são caras. Para quem não sabe,
a macarronada que eu vi muitos pessoal da igreja postando nos status era da Isadora. Eu pedi para aqueles que estavam organizando não contar para a igreja. Eu peço perdão. Não foi de orgulho, mas eu até falei para as meninas, eu falei assim, eu tenho vergonha. Então eu estou aqui em cima pedindo desculpa para a igreja, porque no momento que eu mais precisei lá em Araçatuba, vocês mandaram mensagem, vocês oraram pela gente, e eu quero só agradecer. Eu tenho só que agradecer vocês mesmo, e é isso. A menininha que vocês veem correndo para cá, tentando subir aqui, tentando pegar a velhinha ali, ela é nossa filha, ela tem autismo, em breve ela vai estar cantando e correndo aqui na igreja. Acho que isso é bem importante de toda a comunidade saber, também para a gente aprender. Eu sempre falo com os orientadores do Ministério com Crianças, a Isadora não é a única autista que nós temos na comunidade. Nós temos mais crianças e nós precisamos também saber pregar o Evangelho para eles. E lembrando, eu sempre pedia para Deus, Senhor, eu preciso ter paciência com meu esposo. Nossa, porque eu era muito impaciente. Oh, Deus, me dá paciência. Aí Deus falou assim, tá bom, você quer paciência? Espera lá. Mandou a Isadora para testar toda a minha paciência. Mas é isso, gente. Então, que a igreja também aprenda junto com o Patrick e a Andréia. Eles estão aprendendo, porque é diferente tu ter um filho autista, tu tem que saber como ensinar para eles. Os mecanismos deles são diferentes de aprendizado e de resposta. Então, a gente vai aprender junto com eles. Vamos orar. E assim, quando ela diz que o tratamento é caro, o tratamento é muito caro e muito importante. Então, como igreja, a gente também vai ajudar o máximo que a gente puder, porque é muito importante. Senhor Deus, nós entregamos diante de Ti o Patrick, a Andréia, a Isadora e a Isabelle, Deus. Que essa família possa, assim como nós cantamos na música anterior, toda ela servir a Ti. Que o lar deles, a casa, Deus, cada um deles esteja consagrado na Tua presença. Nós Te agradecemos pelo testemunho deles, pela coragem de vir contar isso na igreja. E Te agradecemos, ó Deus, por todo o progresso, por todo o passo que a Isadora já deu até aqui. Obrigada, Deus, porque foi um processo muito difícil até conseguir contar abertamente sobre isso, Deus. Te louvamos pela ministração, pela forma como o Teu Santo Espírito tem agido na vida desses pais. Dê muita sabedoria a eles, Deus, e que eles possam ver a filha deles crescendo na Tua presença, de forma física, emocional e espiritual, perfeita na Tua presença, ó Deus, e que o Senhor renove as forças deles e a sabedoria a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. A bênção de Deus esteja sobre vocês. A Andréia, eu só vou pedir para baixar um pouquinho o microfone, porque aí senão eu tenho que controlar muito a minha voz. A Andréia tinha me pedido para testemunhar na semana passada, e aí eu falei, Andréia, podemos pular para essa semana, porque vai encaixar muito perfeitamente com o tema que nós vamos falar. Nós queremos falar hoje um pouco mais na ótica da mulher na família. Não só. Fica a dica que a pregação é para todos nós. Mas, um pouco mais específico, nós vamos olhar para uma mulher, uma mãe da Bíblia. Uma mãe que, por muito tempo, foi impedida de ser mãe e sofreu muito por isso. Quero convidar vocês a abrir lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Nós estamos, durante o mês, falando sobre a temática da família. No primeira semana, no primeiro domingo, nós falamos um pouco mais sobre o casamento, sobre como uma família começa, qual é o processo de uma família se formar, biblicamente. Semana passada, o Paulo trouxe um pouco da ótica do homem, do pai, da paternidade, da masculinidade dentro da família. Hoje, nós vamos falar um pouco mais da ótica da mulher, mas, de novo, não é só para a mulher, é para todos nós. Todos nós podemos aprender com essa palavra. E na semana que vem,
quero trazer um tema muito importante para vocês. Palavras. Palavras de bênção e palavras de maldição. As palavras que a gente fala têm peso e têm força, sendo elas boas e agradáveis ou não. Então, semana que vem a gente vai falar sobre as palavras que nós falamos dentro do nosso lar para as pessoas com quem nós moramos. Hoje nós vamos começar, você deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos ir lendo aos poucos. 1 Samuel, capítulo 1. Leia o primeiro versículo 1 e 2. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Então, o livro de Samuel começa com o relato dessa família. Um homem chamado Elcana, com suas 2 esposas, a Penina e a Ana. A Penina tinha vários filhos, porém a Ana não tinha filhos, por isso ela era considerada estéril. Vamos continuar a leitura, versos 3 a 5. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Olha só, Elcana era um homem de Deus, ele era fiel naquilo que ele tinha aprendido sobre como servir ao Senhor. Todos os anos ele se movia da cidade dele até a cidade de Siló, junto com toda a sua família, com as suas esposas e seus filhos, os filhos de Penina, para prestar sacrifícios. Por que eles faziam sacrifícios? Porque assim eles entendiam que os pecados deles eram perdoados. Então, ele levava a família e todo ano ia até Siló para fazer esses sacrifícios junto com a família. Quando ele fala dos sacrifícios, ele fala que desse sacrifício, que era uma comida, Elcana separava uma parte, uma porção, e dava para Penina e para os vários filhos dela. Só que para Ana, ele dava uma porção dobrada, uma porção dupla. E aqui a gente já pode aprender alguns aspectos importantes dessa família. Uma coisa extremamente importante: ter filhos, naquela época, para aquela cultura de forma específica, era uma forma de você honrar o teu marido, honrar a tua tribo e a tua descendência, a família. Quando uma mulher não podia ter filhos, não podia gerar filhos, ela não podia continuar a descendência da família. E por isso, era uma tristeza muito grande no coração de uma mulher. Vocês vão ver que tem várias mulheres na Bíblia que oram porque não podem ter filhos. E Ana era uma dessas. Isso machuca grandemente uma mulher. Elas sentiam vergonha e profunda tristeza. Porque assim, como que um judeu, homem, ele é judeu pela circuncisão, que é feita lá nos primeiros dias de vida. É assim que ele é judeu. Como que uma mulher é judia? Ela não faz a circuncisão. Ela gera filhos judeus, filhos de Israel, filhos do povo de Deus. Se alguém é filho só de um homem judeu, ele não é judeu. Mas se ele é filho só de uma mulher judia, ele é judeu. A mulher é que gera filhos do povo de Deus. Então, você imagina o piso
que essa mulher já tinha que carregar, que as mulheres tinham que carregar quando não podiam ter filhos. Eu não sei se vocês já conheceram alguma mulher que tinha muita vontade de ter filhos e não pôde. Eu acompanhei uma mulher assim. E o sofrimento dela é inexplicável. Porque é uma coisa que não tem como você suprir de outra forma. Não existe. E as pessoas chegavam para ela e falavam assim, mas adota. Ela falava assim, ok, mas eu queria muito gerar um filho no meu ventre. Eu queria muito poder engravidar. E era uma dor, e hoje em dia, por exemplo, a gente tem formas, né, de médicas de inseminação e tal. E essa mulher tentou por algumas vezes, e cada vez que ela recebia um não, era como se ela tivesse um aborto, um luto. Era muito dolorido, muito dolorido. E hoje a gente nem tem tanto esse peso. Imagina naquela época, imagina quando Ana via a outra esposa gerando filhos e ela não tinha nenhum. Era muito pesado, muito doloroso para Ana. E olha só o que Eucana faz. Eucana, como marido, ele não cobra isso de Ana. Ele é um bom marido. Pelo contrário, ele demonstra amor a ela. E quando ele leva a porção, ele leva uma porção dobrada, dizendo, olha, eu te amo, não tem problema você não ter filhos, está tudo bem. Mas aquela porção dobrada não era o suficiente para preencher aquele vazio dela de não poder gerar filhos. E aquela dor crescia muito. Vamos continuar a leitura, versos 6 a 8. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O Elcana não conseguia entender essa dor de Ana. Ele achava que o amor dele, a dedicação dele seria o suficiente para suprir esse vazio que ela tinha, mas não era o suficiente. E além do mais, a sua, vamos colocar assim, rival, não deveria ser rival, mas a Penina provocava Ana com isso, porque ela sabia que Elcana amava Ana, então ela provocava, falando, olha quantos filhos eu tenho e você não tem nenhum, olha os meus filhos crescendo e você não tem nenhum. Isso, a Bíblia diz que irritava Ana. Penina tentava irritar ao máximo Ana. E a amargura no coração de Ana foi crescendo ano após ano, com ela ouvindo as chacotas da outra esposa do seu marido. E aqui também nós temos alguns pontos que são bem importantes. E o primeiro deles, que muitos têm dúvidas quando leem o Antigo Testamento, é sobre o fato de um homem de Deus, digamos assim, né? O Elcana, ter mais de uma mulher. Hoje, por exemplo, as crianças estão estudando a história de Abraão e Sara, e se eu não me engano, ou é hoje ou é semana que vem, eles vão chegar na parte em que Abraão e Sara não aguentam mais, não tem filhos, e daí Sara fala, olha, pega outra esposa para tu ter filhos. As crianças vão estudar sobre isso. E às vezes elas perguntam, elas deixam os orientadores assim, mas como assim? Ela tinha 2 esposas? Como assim a Bíblia fala de homens que têm mais de uma esposa? Isso era permitido? Em nenhum momento, na Bíblia, Deus dá um aval ou permite ao ser humano mudar a conjectura de família que ele criou, seja qual ela for. Quando Deus criou, ele criou homem e mulher se unem, tornam-se uma só carne, saem da casa dos seus pais, né? Se unem, tornam-se uma só carne e têm filhos. E o ciclo recomeça.
Então, em nenhum momento Deus dá o seu aval para um homem ter 2 esposas ou qualquer coisa que foge do casal, homem e mulher. Muito pelo contrário, isso é interessantíssimo. A Bíblia, ela não esconde os problemas e a destruição que acontece nas famílias por causa da deturpação que o ser humano faz na família. A Bíblia não esconde a situação em que essas 2 mulheres viviam dentro de casa. Vamos falar bem a verdade, isso aqui devia ser um inferno para essas 2 mulheres. Uma por achar talvez que o marido amasse mais a outra, e aí provocava. E a outra por ter que ficar ouvindo o tempo inteiro que ela não era boa o suficiente, que ela não era capaz, que ela não era forte para ter filhos, que Deus não honrava ela e por aí vai. A Bíblia não esconde as consequências das escolhas do ser humano dentro das suas famílias. E segundo, no Novo Testamento, nós vemos tanto Jesus como os apóstolos falando claramente sobre a questão de ser marido de uma só mulher, falando contra o adultério ou contra qualquer tipo de promiscuidade. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê as reais histórias ali, onde a Bíblia não esconde os erros e as falhas nem dos seus heróis, como Abraão, Jacó, Elcana e outros mais. Essa é uma primeira dúvida que a gente precisa sempre lembrar. E outro aspecto bem importante relacionado aqui, agora voltando um pouquinho mais para a mulher, é a questão da comparação. A Penina, por ter filhos, ela provocava a Ana, com certeza se exaltando. Eu sou melhor que você. Elcana vai me amar mais. Eu sou mais digna, sou mais honrada porque eu gero filhos. Eu gero descendência para essa família e você não. E essa comparação, ela é uma grande armadilha. Hoje em dia nós podemos não mais ter 2 esposas dentro de casa para ficarem se comparando ou ficarem se irritando. Mas não precisa ser só 2 esposas. Pode ser mãe e filha, podem ser irmãs, pode ser sogra e nora, podem ser cunhadas, podem ser patroa e funcionária. Essa comparação e essa competição, ela é muito forte entre as mulheres. No processo de discipulado, para vocês terem uma ideia, muitas vezes é mais difícil caminhar com mulheres porque elas querem se mostrar melhor do que as outras e têm mais dificuldade de se abrir do que com os homens, que falam dos seus problemas e dão risada ainda por cima. Então, esse é um meio comum entre muitas mulheres, por mais que a gente não admita isso, a gente não quer admitir que a gente é competitiva umas com as outras, que a gente compara os filhos, por exemplo. Olha, o filho dela já fala, por que o seu não fala? Olha, o filho dela já está desse tamanho, por que o seu está pequenininho? Olha, o filho dela senta quieto na igreja, o seu não senta. A gente fica se comparando, a gente fica tentando ser melhor que a outra mulher e os filhos dela. Essa era a história de Penina e Ana. A diferença é que Ana não tinha filhos, nem para poder comparar. Então ela ficava calada. Esse não é exclusivo só das mulheres. Os homens também se comparam em algumas questões. As questões de trabalho, de bens materiais, talvez. Isso é muito destrutivo para os nossos relacionamentos. A comparação e a competição, ela é extremamente destrutiva. Ela magoa, ela machuca, ela mata relacionamentos. Mas como o assunto é Ana e Penina, vamos pensar um pouco mais. Quantas mulheres, para provarem a sua capacidade, diminuem outras, humilham outras, julgam outras? Há uma séria competitividade entre as mulheres, que é obra do pecado e do diabo, para gerar destruição em todos os âmbitos. E agora eu posso falar uma coisa bem pessoal, assim. Quando eu vim para a comunidade, algumas pessoas se preocuparam com o fato de eu ser mulher, pensando se os homens iriam me respeitar como autoridade. Posso afirmar que não tenho problema com os homens. Tenho problemas com mulheres, porque nós somos competitivas. Nós somos mais difíceis de lidar nessa questão.
E ter uma outra mulher ali na frente parece um pouco mais difícil de trabalhar. Nós somos assim. Nos setores de trabalho, a gente ouve comentários sobre isso. Eu tenho uma patroa. E ter patroa é mais difícil do que ter patrão, parece. Se mistura mais os sentimentos, é uma coisa mais difícil de lidar. Não é geral, mas acontece. Isso tem muito a ver com a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. As mulheres têm dificuldade nessa área e nós sabemos disso. E quando isso acontece, nós precisamos admitir isso e pedir perdão. Quando a gente olha para uma outra mulher e a gente tem essa necessidade e essa vontade de levantar uma frase maliciosa e destrutiva, quando a gente tem essa necessidade de fazer um comentário que pode destruir o coração da outra pessoa, a gente deveria calar e no mesmo momento pedir perdão a Deus. Muitas vezes a gente não fala isso para a pessoa com quem nós estamos falando, nós falamos para outras mulheres que estão ao nosso lado. Mas pensa se a pessoa que está ali, que você está falando, se ela estivesse ouvindo, como ela ficaria? Será que ela não seria destruída? Ana foi profundamente machucada pelos comentários de Penina. Quando isso acontece, nós somos tentadas muito nessa área. Muito, muito. Então, eu tenho uma colega de discipulado que ela quando a gente fala alguma frase, ela fala assim: pede perdão agora. A gente tem que lembrar disso. Falhei no meu pensamento, falhei na minha atitude, falhei na minha ação. Peço perdão porque poderia ter machucado alguém. Vamos continuar os versos 9 a 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando ali o sacerdote Eli, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana chega num ponto de cansaço extremo e de dor extrema, que lá quando eles estão em Siló, num daqueles anos que eles subiram para adorar a Deus no templo em Siló, ela se levanta e ela ora. Ela ora a Deus, ao Deus dos exércitos. O que isso significa? Ao Deus que tem todo poder. Ela ora pedindo a Deus um filho. Ela ora pedindo que aquela dor dela acabe. Ela não aguenta mais ser humilhada. Ela já estava ficando amargurada. E amargura, gente, é uma coisa que cresce. É como uma erva daninha, é como um mato, um capim miserável, que vai crescendo, crescendo, crescendo e tomando conta. Isso é amargura. É um sentimento que, se você não arranca fora logo, ele vai tomando conta da gente. E chega num ponto que se nós nos tornamos pessoas amarguradas, nós vamos afastando um por um da nossa vida. E ali, nesse momento, é quando Ana leva toda essa amargura dela, toda essa dor dela diante de Deus e pede um filho. A gente não vai ler agora os próximos versículos, mas é bem interessante que enquanto Ana está orando, a boca dela está movimentando, mas não está saindo voz. E o sacerdote Eli, que estava sentado lá, acha que ela está embriagada e dá um sermão nela ainda por cima. E ela, na maior paciência, ou seja, ela já tinha ouvido o suficiente na vida dela, ela fala: meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu só estou orando a Deus e clamando, pedindo um filho. E o Eli ora para ela e fala assim: então que você vá em paz e que Deus lhe conceda o que você pediu. Mesmo ali, sendo ainda mais uma vez julgada, ele não estava entendendo, ele nem sabia a dor que aquela mulher estava passando, e ele já chega e dá uma nela. E ela, com toda a calma do mundo, fala: não, meu Senhor, tu entendeu tudo errado, eu só estou orando, pedindo a Deus para que Ele acabe com a minha dor.
E aí a gente lê agora e passa um pouco à frente e lê o 19 e o 20. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Ana estava grávida. Depois de muito tempo, ela engravidou e teve um menino, Samuel. E colocou o nome dele com o seguinte significado: Eu pedi ao Senhor. Esse é o significado do nome, no seu original. Ana cuidou de Samuel, Ana amamentou Samuel, ela pôde segurar o seu próprio filho nos seus braços. Algo que ela esperava por tanto tempo. Eu acho que isso talvez só as mulheres que aguardam para engravidar podem saber a sensação que é. Principalmente aquelas que recebem notícias de que não podem ou talvez não poderão engravidar. A sensação de gerar um filho no seu ventre, de ver uma criança se mexer, de sentir a criança se mexendo e de poder pela primeira vez amamentar. E Ana teve esse prazer, essa honra. Mas ela tinha feito uma promessa no ano anterior. Ela tinha prometido que se ela tivesse um filho, um menino, ele seria totalmente dedicado a Deus. O que isso significa? Que logo após ele ser desmamado, ainda muito pequeno, ainda novo, criança, ele sairia de casa e ia morar na cidade de Siló, lá com Eli e seus filhos, ia aprender desde criança a servir ao Senhor. Ou seja, ela teve o filho, ela segurou o filho nos seus braços, mas agora ela precisa mandar o filho embora, para longe. E aqui entra um outro ponto. É muito difícil para uma mãe se despedir de um filho, e eu digo pela minha, quando já tem 18 anos, que dirá quando ainda é uma criança? E um filho tão esperado, tão aguardado. Ana podia ter pensado assim: não, mas agora eu já tenho meu filho, deixa ele ficar aqui pelo menos até ele ficar adulto, depois se ele quer ir lá servir ao Senhor, ele pode ir. Não foi isso que Ana fez. Ela, assim que desmamou seu filho, eles subiram a Siló e lá Samuel passou a morar. No templo, servindo junto com o sacerdote Eli, aprendendo sobre Deus e sobre como era servir a Deus. Ana voltou para sua casa e via o filho mais ou menos uma vez por ano, quando ia de novo até Siló. Quantas mães iam desistir da promessa depois de ter o filho? Quantos pais iam dizer: não, agora que a gente tem, ele vai ficar aqui com a gente. Vai se casar, vai gerar outros filhos. Se nós damos a nossa palavra, nós precisamos cumprir. A Bíblia diz que se você não vai cumprir, não prometa. Porque palavra dada diante de Deus é cobrada. Assim como Deus cumpre a sua palavra, Deus deseja que nós cumpramos a nossa. E Ana cumpriu a sua palavra. Vamos ler ainda Samuel 1, 24 a 28. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou a Deus. Se vocês lerem o capítulo 2, é uma oração de agradecimento de Ana por tudo que Deus fez na vida dela. O que a relação de Ana com Deus ensina para você e para mim?
que isso tem a ver com a gente hoje? Talvez você não seja estéril, talvez você já tenha filhos. E aí? O que isso fala ao teu coração? Primeira coisa, a gente precisa aprender a levar a nossa dor a Deus. Por alguns anos, Ana sofreu com a sua dor. Quando ela não aguentava mais, quando a amargura já estava grande. Então ela derrama aquela dor de uma forma que Deus atende o seu pedido, a sua necessidade. E Deus não só atende, dando um filho a ela, como Ele capacita e prepara Samuel para ser um grande servo dele. Samuel é quem unge Davi como o primeiro rei de Israel. Samuel foi alguém muito importante na Bíblia. E Ana gerou esse menino, consagrado a Deus. A gente precisa aprender, mães, mulheres, nas batalhas que a gente tem no dia a dia, que às vezes, como a Andréia disse, só a gente sabe, porque só a cabeça de vocês sabem todas as milhões de preocupação que vocês têm com os filhos. Essa dor, essa angústia, esse medo, essas preocupações, vocês não podem carregá-las. Elas têm que ser carregadas por Cristo. Tem que ser derramada diante de Cristo na cruz. Como que a gente faz isso? Segundo aspecto. Falando a Deus as suas necessidades. Às vezes a gente ora e as nossas orações são repetitivas e distantes de Deus. Mas a gente não chega para Deus e fala, Deus, isso está acontecendo e eu não sei o que fazer. Deus, eu estou preocupada com isso está me doendo e eu não sei mais para onde correr. As nossas orações parecem que às vezes são palavras jogadas ao vento, mas não são aquilo que realmente está no nosso coração. A gente tem que entregar as nossas necessidades para Deus. Ele sabe quais são as reais necessidades e o que é só desejo do nosso coração. E as necessidades, como a gente ouviu lá em Mateus, Ele vai atender. Batam e a porta será aberta. Ana falou da sua necessidade para Deus, mesmo que Deus já soubesse. Vocês acham que Deus não sabia que Ana já estava sofrendo? Mas ela falou isso com Deus, ela derramou a sua dor diante dele. E o terceiro aspecto, e nesse eu quero dar uma ênfase, a gente precisa aprender, assim como Ana, a honrar a Deus. Ter fidelidade naquilo que a gente pede e naquilo que a gente promete. Ana recebeu a resposta de Deus, ela teve um filho, mas ela não voltou atrás na sua promessa, por mais difícil que talvez tenha sido. A gente lê um texto bíblico e a gente pensa que foi fácil, porque ele não fala os sentimentos de Ana. Mas e se fosse você que estivesse entregando quem você mais ama? Ia ser fácil? Não, é lógico que não ia ser fácil. Mas ela não voltou atrás naquilo que ela falou, naquilo que ela prometeu. E o filho dela cresceu longe dela. Ela não tinha certeza se ia ter outros filhos ou não. Ela entregou o primeiro. Depois a Bíblia diz que Ana teve outros filhos e filhas, depois de Samuel. Mas esse não foi o peso. O peso foi, eu prometi ao Senhor, o Senhor me deu, pertence ao Senhor, não a mim. Quantas vezes nós fazemos promessas e não as cumprimos? Ou ainda, quantas vezes nós só fazemos algo relacionado a Deus quando Ele faz algo primeiro para nós? A gente pensa, bom, se Deus agir aqui, daí eu vou fazer alguma coisa. A gente espera ser abençoado, esperamos que algo de bom aconteça para agir em gratidão a Deus. Isso está longe de ser fidelidade, isso é barganha com Deus, isso é troca. Ana não barganhou com Deus. Ana foi fiel naquilo que pediu. Nós muitas vezes, gente, nós não somos. Por quê? Nós pedimos família, nós pedimos trabalho, nós pedimos saúde, nós pedimos tantas coisas. E nós as temos. E muitas vezes temos tudo. Tudo em ordem. Mas nós não somos fiéis, muito pelo contrário. Somos ingratos. Vou dar uns exemplos disso. Nós temos saúde, presente e dádiva de Deus. E nós destruímos com vícios, com trabalho excessivo, com má alimentação e daí por diante. Nós estamos destruindo nosso corpo, saúde que Deus nos deu.
Nós temos dinheiro, trabalho que pedimos a Deus. Nós gastamos ele melhorando a casa, melhorando o carro, aumentando o guarda-roupa, mexendo na aparência. E nós nem mesmo ofertamos a Deus aquilo que Ele nos pede em sua obra. Nós temos família. E nós destruímos ela com brigas, com nosso orgulho que nos impede de pedir perdão e voltar atrás. Nós destruímos ela gastando mais tempo em celular, em rede social, em computador, do que com as pessoas da nossa casa. Nós destruímos ela saindo para festa e para qualquer outro lugar e não gastando tempo de qualidade, de conversa, de amor, de abraço e de carinho com a família que a gente pediu a Deus. Somos infiéis e ingratos porque nós destruímos a nossa família quando nós levamos ela para longe de Deus. Quantas mães, ao invés de incentivar o filho e a filha, trazendo ele na igreja desde pequeno, assim como tu falou, correndo aqui, não tem problema, chorando, dando risada alto, mas está aqui, está aprendendo que aqui é um lugar onde ela é bem-vindo, é a casa deles também. Ao invés de incentivar desde pequeno, de ensinar sobre Jesus, de orar com as crianças e de ler a Bíblia. Quantas mães levam as crianças em todos os lugares, mas esquecem da igreja, esquecem da oração e esquecem da Bíblia. Fazem todas as vontades da criança, mas o que de fato vai salvá-la, deixam de lado. Mesmo que foi Deus que deu esse filho a você. Quantas mães, ao castigar o filho, isso aqui é uma coisa que, olha, mães, não façam, pelo amor de Deus. Ao invés de tirar o celular do filho, ao invés de tirar a televisão, o videogame, qualquer coisa, tira. Mas aí, tira o quê? Não pode vir na igreja, não pode vir na célula. Estou tentando ajudar. A igreja é o lugar onde a gente tenta ajudar. E quando castigam, tira ele da presença de lugares e de pessoas que estão tentando ensinar no caminho correto. Muito ao contrário de Ana, que levou a criança e deixou lá desde pequena. Não estou dizendo que não vou deixar ninguém aqui, não é isso, tá? Mas trazer, incentivar, estar junto, ficar feliz. Quando a criança, o adolescente, o jovem está feliz por estar na presença de Deus, está aprendendo a se relacionar com Deus. Não esqueça, mãe. Quem lhe deu o seu filho foi Deus. Ele confiou a vida do seu filho, da sua filha para você. E você com fidelidade deve cuidar dele. Mas o teu filho, a tua filha, não pertence a você. Pertence a Deus. Não é teu. Não é tua, é de Deus. Nós pedimos e ganhamos tantas coisas, mas nós temos que cuidar, porque quem destrói somos nós mesmos. Isso vale para todos, isso vale para homem, isso vale para mulher, isso vale para os mais velhos, isso vale para os mais jovens. A gente precisa ser fiel naquilo que nós pedimos e não destruir aquilo que Deus nos dá. Não pense que se você não for fiel no bem pouco que Deus te deu, nos detalhes do dia a dia, dentro da tua casa, você será fiel quando estiver sobre o muito, sobre as grandes responsabilidades. Ana foi fiel e teve a confirmação de Elcana, porque quando Ana conta para Elcana, ele fala assim: faça o que você achar melhor. Ou seja, pode levar Samuel, assim como você prometeu. Seja fiel como Ana. Fale com Deus sobre as suas dores que você tem e mais ninguém sabe, e mais ninguém entende. Conta para Deus. Derrama aos pés de Deus. Deus já sabe? Já sabe. Mas Ele quer conversar contigo sobre isso. Ou seja, Ele quer te ouvir e quer falar sobre os teus medos e as tuas angústias. Se Ele te responder como você esperava, então seja fiel a Ele.
Cumpra com a sua parte. Agradeça a Ele e viva de forma que vai honrar a Deus. E seja sábia. Ana não reclamou. Isso é muito interessante. A Ana, diferente de outra mulher na Bíblia, ela não reclama e não faz Elcana expulsar a Penina, por exemplo. Ela não vai para Elcana, não tem relato disso, pelo menos. E fica enchendo a cabeça de Elcana por causa de Penina. Não. A dor dela, ela leva para Jesus. Leva para Deus. Leva para o Senhor. Ela é sábia nesse sentido. Sejamos sábias nas nossas ações, deixando de lado o que o teu coração pede e ouvindo a voz de Deus. O que Deus tem pedido para você, como mulher, como mãe, mas não só, para você como homem, como pai, como filho, como filha. A vontade de Deus e não a nossa. O querer de Deus e não o nosso. E se Deus não responder? E se Deus não tivesse respondido, Ana? Eu gosto de trabalhar com as pessoas que eu tenho mais proximidade e aconselho essa temática. Por quê? Porque eu já encontrei muitas pessoas pelo caminho que não receberam a resposta que queriam. Como, por exemplo, de não ter um filho, de não gerar um filho. E de aprender a ser suprida no seu vazio pela presença de Deus. Porque nem um filho, nem um marido, nem trabalho, nem dinheiro pode ocupar o espaço de Deus na tua vida. Nem um filho. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que suprir o teu coração, a tua alegria. Porque algumas podem não ter filhos, outras perdem. Tem que se despedir de um filho. Nenhum pai, nenhuma mãe quer perder um filho. Esse não é o normal. O normal é os filhos enterrarem os pais, não do contrário. E se isso acontecer? Tu vai conseguir permitir e ser preenchida no teu coração das tuas dores por Deus? A gente sempre tem que estar preparado e pensando nisso, porque daí a gente vai saber exatamente qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida. Porque se Deus ocupa o primeiro lugar, então Ele supre as outras necessidades. Não que não vá doer, não que não vá fazer falta, mas vai ser muito diferente, porque a nossa dor vai ser entregue diante de Deus. Leva a tua família a Deus, que os teus filhos cresçam sabendo quem é Jesus, pelo teu exemplo, como mulher e como mãe, pela tua presença diante de Deus e na igreja. Que eles vejam em você uma mulher fiel a Deus, que cumpre com aquilo que prometeu. E que você os chame a orar e ler a Bíblia todos os dias. A gente sabe que os homens têm negligenciado muito o ensino dos filhos. O ensino tanto nas questões de princípios e valores, como nas questões bíblicas. E isso é uma negligência, um pecado que os homens cometem. Mas não é porque eles cometem que a gente vai desistir também. Então, mulheres, que vocês orem e intercedam também pela sua família todos os dias. Amém? Amém? Que assim como Ana, vocês possam ouvir a resposta diretamente de Deus das suas orações, dos seus clamores. Que assim como Ana, vocês consigam levar aquilo que está doendo diante de Deus e receber a resposta dele. Amém. Vamos nos colocar de pé? Você chegar em casa durante a semana, dá uma nova lida nessa história de Ana. Lê adiante a oração de agradecimento que Ana faz. O louvor e a gratidão que ela tem, porque ela foi atendida. E lembre-se, a gente é atendido diariamente por Deus. Em tudo que a gente tem é presente de Deus. Vamos ser fiéis nisso. Vamos agradecer a Ele. Baixe tua cabeça. Senhor Deus, nós queremos entregar também agora, nesse momento, Pai, as dores e angústias que estão no coração de muitos aqui, Pai. O Senhor sabe quem tem passado, Senhor, por preocupações, por sofrimentos.
que tem pensado em coisas que não consegue nem colocar da boca para fora, porque não tem coragem, Deus, tem medo de falar. Pai, Tu sabes aquilo que a gente tem sofrido, como julgamento, como comparação, Senhor. Tu sabes, Deus, o coração de cada um e aquilo que a gente tenta esconder. Por isso, Pai, que através da oração, a gente possa aprender a falar contigo. Não só falar, mas ouvir a Tua voz. Que a gente possa, Senhor, de fato, ter todos os dias a nossa vida entregue a Ti. E que a nossa casa possa seguir o nosso exemplo. Nós sabemos que muitos aqui não estão com a família completa na igreja. Está só os filhos, só os pais ou os avós. Tem 1, 2, sendo que uma casa é toda cheia. Mas que nós que estamos aqui possamos levar a Tua palavra, o Teu agir para dentro das nossas casas, ó Pai. Que as nossas mulheres e as nossas mães possam Te honrar, sendo fiéis a Ti, dedicando, Pai, as suas casas, as suas vidas e os seus filhos a Ti. Que os filhos não sejam para glorificar e servir e honrar aos pais apenas, seja para honrar a Ti, ó Deus, para Te servir, pertencentes a Ti. O Senhor os coloca aos cuidados dos pais, mas que todas as mães aqui, todos os pais saibam que os filhos pertencem e são de Ti, e que eles possam crescer na Tua presença. Que assim seja. Amém.